Queridos, graça e paz, pode se assentar. Glória a Deus. Que alegria poder estar aqui com a minha família. Estamos de férias aqui, como disse a Sara, nós temos que passar aqui, senão está faltando alguma coisa. E eu estou muito feliz, irmãos, porque estou na casa do Senhor no domingo, e eu sinto sempre falta, porque domingo, lá em casa, tradicionalmente, nós estamos todos os domingos na igreja, com as devidas exceções, que são uma agenda, alguma coisa pessoal, mas, como regra, nós sempre estamos na igreja aos domingos. Domingo é o dia de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito durante a semana e agradecer a Deus, já antecipadamente, pela fé, por tudo que Ele vai fazer durante a semana que se inicia. Então, eu tenho certeza que Deus merece ser honrado, adorado e exaltado, seja domingo, seja segunda, independente do dia. Mas domingo é um dia que nós cristãos nos reunimos de forma especial. Eu estou muito feliz de estar aqui com o pastor Jorge, revê-lo. Deus abençoe, pastor. Thaisa, minha amiga, como a Sara já disse, dispenso palavras, porque é uma pessoa que a gente tem um grande carinho, uma grande estima, é uma grande colaboradora da nossa família. Obrigado, minha amiga. Obrigado a Carol, a Gabi, cada esposo, que às vezes eu confundo os nomes, o Hernani e o Pedro. Vinícius é essa figura extraordinária, tem um dom de Deus. Maiara também, enfim. Meus amigos aqui lá de Guarulhos, da Torre Atlântica, como a irmã Sara gosta de brincar, Catiane, Ricardo, não sei se a Manu veio também? Luizinho também? Olha ele ali, ó, Deus abençoe. Ana Vitória está por aí também. Ricardo, está aqui o Leandro, Samuel. A irmã Eliane não pôde vir, mas Deus abençoe meus amigos. Rever também outros irmãos que eu já conheço daqui desta igreja. Que Deus abençoe. Queridos, sem perca de tempo, antes que o Hernani comece a falar alguma coisa dali do som, abra, por favor, a sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. O Hernani ficou brincando comigo, dizendo: Davi, quando der o tempo, a luz ela apaga automaticamente. Mas, claro, foi só brincadeira, né? Êxodo, capítulo de número 3. Estou usando um iPad rosa, que é da minha filha, então você não estranhe, por favor. Êxodo, capítulo de número 3. O pastor Samuel também está ali, né? Sua esposa, Deus abençoe. Casal abençoado lá de Manaus, uma aliança nova que Deus fez. Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Vou estar com eles lá, Sara, em março. Privilégio, vou lá em Manaus. Olha que coisa boa. Deus abençoe, pastor. Êxodo, capítulo de número 3. Vamos ler até o verso de número 6, diz assim a palavra do nosso Deus. Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, aqui estou. E ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
E então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Somente aqui, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos uma vez mais por este culto. Receba, ó Deus, todo o louvor e toda a adoração. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, revele a sua palavra a cada um de nós e confirma. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quero pregar hoje, nessa noite, com a ajuda de Deus, sobre o seguinte tema: do Egito ao deserto, o caminho invisível do crescimento. Do Egito ao deserto, o caminho invisível do crescimento. É bem verdade que todo mundo quer crescer. Crescimento faz parte da nossa vida. Todos nós desejamos crescer. Todo mundo gosta de ouvir sobre avanço, prosperidade, conquistas, mas quase ninguém gosta de ouvir sobre processo. Quando a gente fala de processo, já começa a dar um pensamento, vir aquela emoção sobre nós, porque temos aquela sensação de que o processo sempre será muito difícil. Porém, Deus usa os processos da vida para que nós cresçamos. Porque crescimento verdadeiro não é um evento. O crescimento verdadeiro é um caminho. Não é um milagre isolado, é uma construção silenciosa. Deus não trabalha com atalhos. Deus não trabalha com segundas alternativas. Deus trabalha com formação. E quando olhamos para a vida de Moisés, podemos observar exatamente o trabalhar de Deus de um modo muito profundo. Porque Deus não acelera o tempo na vida de Moisés. Deus trabalha em cada processo, em cada fase e em cada etapa na vida deste servo de Deus, aprofundando a intimidade dia após dia com Moisés. Entre o Egito e o propósito, você pode observar na vida de Moisés que entre a promessa e o cumprimento da promessa existiu um caminho. E o curioso é que é um caminho que quase ninguém vê. Poucas pessoas observam. Um caminho onde Deus trabalha e pouca gente percebe. Um caminho onde Deus molda quando ninguém aplaude. E é sobre esse caminho que eu quero pregar nessa noite. Sobre esse caminho invisível de Deus nas nossas vidas. Porque o crescimento mais poderoso que você pode ter certeza, não vai vir com os holofotes, não virão com as luzes da ribalta. O crescimento mais profundo que você vai ter vai ser somente você e Deus. Deus e você. Deus, ele é especialista em trabalhar no invisível antes de nos tornar visíveis. Deus valoriza o que somos e não o que fazemos. Porque tem muitas pessoas que confundem isso. Trabalhar para Deus e ser amigo de Deus, ser íntimo de Deus. Existem duas coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Estar na igreja e ser igreja. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Enfim, Deus não valoriza o palco. O que Deus valoriza são os processos. Porque eles nos aperfeiçoam, nos fazem crescer e nos levam cada vez mais perto do Senhor. Então, no meu primeiro tópico desta mensagem, eu quero falar sobre crescer é mudar de estação. Observe o texto. A Bíblia diz que a vida de Moisés, ela é dividida em etapas, em fases. A primeira fase da vida de Moshe, o nome de Moisés em hebraico é Moshe, que significa tirado das águas.
a primeira fase da vida deste servo de Deus, ela acontece quando ele vive os primeiros 40 anos no Egito. A maior força bélica daqueles dias, o maior potencial de Moisés estava sendo extraído para que ele então liderasse exércitos. Ele foi instruído na ciência do Egito, era um homem preparado, ali ele era príncipe, ali ele teve educação, teve cultura, teve influência, teve posição. Mas o Egito pode formar a mente, mas Deus forma o coração. O Egito ensina estratégia, mas não ensina dependência. O Egito prepara a liderança natural, mas não prepara a liderança espiritual. Depois de toda essa fase de Moisés, ele vai para o deserto de Midian. É a segunda fase da sua vida. Todos nós sabemos que ele comete um homicídio, então ele tem que ir fugindo da perseguição de Faraó, porque certamente iria matá-lo. O texto bíblico diz que ele foge e vai para o deserto de Midian. E ali então começa a segunda fase na vida de Moisés. São 40 anos. Agora ele não é mais príncipe, agora ele é pastor. Agora ele cuida de ovelhas que não são dele, em terras que também não são dele, vivendo uma vida que ele nunca planejou. Deus aqui está ensinando algo muito profundo, para mim e para você. Quem não aprende a cuidar do pequeno, não pode conduzir aquilo que é grande. Quem não aprende a servir no anonimato, não sustenta autoridade no público. Só depois disso é que Moisés entra na fase do chamado. Só depois desse período que ele entra, então, na missão, que ele assume o papel de profeta, de libertador. Moisés começou com uma coroa, mas o curioso é que ele termina com um ministério. Isso me chama muito a atenção. Não despreze os pequenos começos na sua vida. Você não sabe onde Deus pode te levar amanhã. Entenda que crescimento não é acumular status. É permitir que Deus mude nossa identidade ao longo do caminho. Porque tem gente que ama o Egito. Tem gente que ama tanto o Egito que odeia os desertos que Deus nos coloca, que são a escola, ou que é a escola, que o Espírito Santo de Deus treina e capacita os seus maiores líderes. Se você for conversar com grandes homens de Deus, com grandes mulheres de Deus, você descobrirá as fases no deserto que eles passaram. Todo mundo tem uma história de deserto. Todo mundo já passou por uma fase do deserto. Tem gente que ama o título, mas rejeita o processo. Gosta dos resultados, mas abandona o caminho. E enquanto a pessoa não aceita a transição, ela não cresce, ela não muda de etapa, ela não muda de fase, ela não experimenta o novo. Porque quem se apega ao Egito nunca suporta o processo do deserto na sua vida. Quem não aceita a mudança de estação paralisa o próprio crescimento. Toda estagnação espiritual nasce da resistência ao processo. Se você observar uma pessoa que não está se desenvolvendo, não está crescendo, não está amadurecendo, é porque ela está resistindo ao processo de Deus na vida dela. Porque o normal e o natural é que nós cresçamos no Senhor, que nós prossigamos em conhecer ao Senhor. Ainda no tópico 2, já transicionando, eu quero falar sobre justamente algo que me chama a atenção nesse texto. O lugar onde o crescimento acontece é sempre em silêncio. Observe, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, que era sacerdote de Midian.
Um dia ele pega o rebanho. Era um trabalho ordinário, costumeiro, rotineiro. Ele pega o rebanho e leva para se alimentar. E então, num dia comum, num dia normal, Deus, diz o verso 2, aparece para ele. Nunca despreze os dias comuns. Nunca despreze os dias ordinários. Deus ainda faz as sarças pegarem fogo. Deus ainda faz milagres no nosso meio. Deus ainda faz coisas sobrenaturais entre nós. Não despreze os dias comuns. É comum para você, mas você não sabe a agenda de Deus na sua vida. É comum para você, mas você não sabe o que Deus tem marcado para você. É normal para você, mas você não sabe o que o Espírito Santo de Deus vai fazer naquele dia. Então não subestime os dias normais. Nunca subestime. Nunca pense que Deus não poderá fazer algo novo na sua vida. Nunca pense que Deus não poderá te surpreender. Observe, ele está no monte, num lugar comum, alimentando os animais. De repente ele observa que a sarça estava pegando fogo. Ele então se vira, ele olha, e ele começa a observar e pensa: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Verso 3. Por que a sarça não se queima? O curioso não era a sarça pegar fogo, porque isso poderia acontecer devido à temperatura do deserto. Mas o que chama a atenção aqui no texto é que ela não se consumia. Então, uma sarça pegar fogo era possível. Mas o que não era possível, e aqui é que está o ato sobrenatural, é exatamente ela não ser consumida. E diz o texto que quando ele se vira para lá e decide se aproximar, Deus, no meio da sarça, diz: Moisés, Moisés, e ele diz: aqui estou. Diz o Senhor: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. O que me chama a atenção nesse texto? É o fato de que Moisés estava no deserto, sendo um pastor de ovelhas. E neste deserto, Deus decide se revelar para ele. O que é curioso, o que nos ensina esse texto é algo muito poderoso. Às vezes você acha que está parado, mas Deus está te posicionando no lugar que Ele quer se revelar para você. Porque às vezes nós temos a sensação que estamos atrasados, que estamos abandonados, que fomos deixados para trás. Mas na verdade você não está atrasado. Deus está te preparando neste deserto para capacitar você, para investir em você, para fortalecer as musculaturas da sua alma, para algo inimaginável que o Senhor tem para fazer na sua vida. Porque o deserto nunca será um abandono. Aliás, a palavra deserto vem do hebraico midbar, que significa lugar que Deus fala e você se cala. Na verdade, o que Deus está nos ensinando aqui é que o próprio Deus conduziu Moisés para o deserto para que ele parasse de ouvir ruídos externos, para que ele parasse de ouvir vozes que interferissem no relacionamento dele com Deus, para que ele parasse de perder tempo com coisas que fossem atrapalhar a intimidade dele com Deus. Então, o Senhor tira ele do local normal onde ele estava e conduz para o deserto para se revelar a Ele, porque às vezes o deserto na nossa vida é justamente para isso, para a gente começar a tirar os tampões dos ouvidos, a abrir os nossos corações e a voltarmos a ouvir a voz do Eterno, do Todo-Poderoso, do grande El Shaddai, do Jeová Rafá, do Jeová Tsidkenu, do Jeová que fala ontem, hoje e falará sempre, eternamente. Às vezes o deserto é justamente o lugar que Deus quer nos colocar,
para que possamos evitar os ruídos, evitar as vozes externas, e ali no deserto nos encontrarmos somente com Ele. Porque no deserto é Deus e você. É você e Deus. É a intimidade. É o lugar da presença. É o lugar do sobrenatural. É o lugar da revelação. É o lugar que você ora mais. É o lugar que você jejua mais. É o lugar que você chora mais. Porque no deserto é Deus ou não tem mais ninguém. No deserto, ou Deus faz, ou você perece. No deserto, ou Deus desce com provisão, ou você morre sem provisão. No deserto, ou Deus cura, ou você morre pela doença. No deserto, ou você é renovado, ou você esfria e morre, sem fé. Então, o deserto é o lugar de intimidade. Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, você percebe que depois da conversão, em Gálatas, capítulo de número 1, capítulo de número 2, vai dizer que ele se retira depois da conversão. E passa 3 anos na Arábia, fazendo o quê? No deserto. Era ele Deus, Deus e ele. Para quê? Porque quem quer ser usado por Deus de forma extraordinária, precisa entender que os desertos fazem parte da vida. De tempos em tempos, Deus nos levará para lugares onde Ele treinará o nosso caráter. Para ver como está a nossa fé, para ver como está o nosso coração, para ver se nós estamos firmes no Senhor ou se estamos vacilantes. Então, os desertos da vida, que ninguém quer passar, são pedagógicos. Os desertos da vida nos fazem crescer. E o tema central da mensagem é crescimento. O deserto não é abandono. O deserto é treinamento intensivo de Deus. O deserto não tem aplauso, não tem distração, não tem validação humana. Mas é no deserto que Deus quebra o ego, cura as feridas antigas, corrige motivações erradas e constrói maturidade espiritual. Porque no deserto não tem aplauso, não tem distração, não tem absolutamente nada. O que Moisés tinha, que era toda a ciência do Egito, tudo isso ainda precisava fazer dele um grande aluno na grande escola do nosso Deus. E muitas vezes, Deus nos tira exatamente desse lugar de barulho, das multidões, e nos leva ao silêncio. Porque crescimento não nasce na pressa. Nós estamos vivendo no meio da geração do fast food, que quer tudo para ontem. Mas guarde isso. O crescimento não nasce na pressa, mas na profundidade. O crescimento acontece quando você decide descer, quando você decide, numa linguagem bíblica espiritual, cavar poços, tomar decisões em Deus, jejuar, entrar em campanhas de oração, buscando do Espírito Santo uma direção para a sua vida. E só para que nós possamos entender isso aqui, para deixar um pouco mais claro, Mackintosh, um dos grandes comentaristas do Pentateuco, diz algo que me chama muito a atenção. Ele diz assim: Deus não pode usar um homem até que ele tenha que ser primeiro quebrado. Porque o deserto é o lugar onde a natureza humana é colocada de lado, para que a graça de Deus possa agir livremente nas nossas vidas. Então, um deserto é o lugar que Deus nos treina intimamente, para depois nos usar publicamente. O deserto não nos enfraquece, mas nos realinha. Quem não aprende a ouvir Deus no silêncio, se perde no barulho. Deus não esconde por um tempo, nos esconde por um tempo, para que nós, depois, no tempo certo, sejamos expostos por Ele mesmo.
Às vezes você não entende o porquê que alguma coisa não está indo bem, não está caminhando bem. É porque há um tempo de exposição. E é Deus quem determina este tempo. Não é você. É o tempo de Deus, é no momento de Deus, é no dia certo de Deus. O que Deus trata hoje no secreto, amanhã sustentará você em público. Nós queremos que Deus haja rapidamente, nos torne rapidamente grandes na linguagem humana, que cresçamos com a nossa empresa, que cresçamos com um monte de coisa, que são um monte de sonhos nossos. Todo mundo tem desejo, todo mundo tem projeto, e a gente quer que cresça rápido. Só que nós esquecemos que tudo existe um processo de crescimento. Caminhando para o tópico 3, eu quero falar sobre o crescimento que começa com o encontro. Observe, neste deserto, Deus se revela e diz: não se aproxime, verso 5, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Moisés estava vivendo mais um dia comum, nada de especial, nada extraordinário, mas Deus gosta de se revelar em dias comuns, porque assim ele deixa claro que não depende do cenário. Deus não depende do cenário, se é favorável ou se não é favorável. Depende única e exclusivamente da decisão dele. A sarça arde, mas não se consome. E é isso que chama a atenção de Moisés. Deus sempre chama a nossa atenção antes de mudar a nossa direção. Sempre. Deus nos chama para observarmos alguma coisa que precisa ser realinhada, que precisa ser reajustada, para depois, então, mudar a nossa direção. O milagre não foi feito para impressionar Moisés, nem para resolver um problema imediato. O milagre foi feito para conduzir Moisés ao encontro. Tem pessoas que esquecem exatamente isso. Por que que os milagres acontecem na minha e na sua vida? O milagre não é um fim em si mesmo. O milagre não é um fim em si mesmo. O milagre aponta para o Criador. O milagre aponta para o Senhor. O milagre não visa resolver única e exclusivamente o seu problema naquele tempo, naquele momento. Não, o milagre, ele aponta para o Senhor. Milagres não são o fim do processo, mas são o início do crescimento. É Deus dizendo: eu curei, eu renovei, eu restaurei, eu levantei essa empresa, eu levantei esse ministério, eu levantei você para algo maior. É só o início. É só o início. A sarça não mudou o deserto, mas mudou Moisés. A sarça não mudou a geografia do lugar, mas mudou o coração de Moisés. Mudou o homem que pisaria ali, e muda até hoje. Quando Deus chama Moisés pelo nome, Deus está dizendo: eu sei quem você é, eu conheço você pelo nome. Se você tem dúvidas de que existe um Deus que conhece você pelo nome, lembre-se desse texto. Deus nos conhece pelo nome. Deus sabe quem é você, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe onde Ele tem que agir na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua empresa, no seu emprego. Deus sabe. Deus não é pego de surpresa. Entenda, quem cresce em Deus não vive só de rotina espiritual, vive de encontros que redefinem a sua trajetória. Porque de tempos em tempos nós precisamos redefinir as nossas prioridades, nós precisamos redefinir as nossas trajetórias, nós precisamos redefinir a nossa rota. E é por isso que os desertos da vida fazem parte desse processo. Processo de aprendizado, processo de amadurecimento. Milagre não é prêmio, é convocação.
Quem ignora o chamado desperdiça o encontro. Crescer é permitir que Deus interrompa a rotina. Crescer não é viver de rotina. Escute, crescer não é viver de rotina, é viver de encontros com Deus. Tem muita gente que se esquece disso. E nessa noite eu quero desafiar você a ter encontros na sua vida com Deus. Chame Deus, busque a Deus, clame a Deus para que Ele desça, para que Ele te visite, seja no carro você dirigindo, seja você em casa arrumando a casa, seja você no trabalho, seja você na escola, seja você na faculdade, não importa onde você estiver, chame Deus para se encontrar com você. O seu coração tem que arder, o seu coração tem que queimar, você tem que sentir falta desses encontros repentinos com o Eterno. Porque se a gente não se encontrar com Deus, o que vai prevalecer nos nossos corações é a frieza deste mundo. São as coisas naturais, são as coisas carnais, são horas e horas e horas e horas e horas no Instagram, no Facebook, no YouTube e outras coisas mais que nos distraem. Então a gente precisa clamar a Deus para nos encontrar, para nos vivificar. Por fim, o último tópico da minha mensagem, eu quero falar sobre o caminho do crescimento. Observe, o Senhor diz: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está pisando é terra santa. É curioso, isso aqui não é um detalhe, isso aqui tem uma razão. Deus não manda a Moisés tirar as sandálias dos pés à toa. Tem um sentido. É uma exigência espiritual que o texto está nos mostrando. As sandálias aqui representam o Egito. Representam a velha criatura, o velho homem, a velha vida. Aqui, o texto está mostrando que essas sandálias aqui representavam o passado, a velha identidade, os hábitos antigos. Deus estava dizendo para ele: se você quer crescer, se você quer mudar de vida, se você aceitar o meu projeto de Deus para a sua vida, eu quero lhe usar de um modo sobrenatural, extraordinário, Moisés, entenda, você não pode continuar a sua jornada andando do mesmo jeito, carregando as coisas do passado no tempo presente. As coisas do passado atrapalharão o seu futuro, as coisas do passado atrapalharão o seu crescimento, as coisas do passado atrapalharão o seu avanço, as coisas do passado atrapalharão a sua progressão, porque quem anda comigo tem que deixar alguma coisa para trás. E de preferência, as feridas. E de preferência, os traumas. E de preferência, os equívocos. E de preferência, as decisões erradas. Deixe para trás. Abandone. Deixe, tire, abra mão. Não existe crescimento espiritual sem renúncia prática. É impossível alguém se desenvolver crescendo espiritualmente, não renunciando. Não existe avanço mantendo o que Deus já mandou largar. Tem muita coisa que Deus já mandou deixar para trás. Tem muita coisa que Deus já disse: abandona, rejeita, nega, se afasta. Não é para você. Eu não tenho negócio nisso aqui. E a gente insiste que ali é o nosso lugar e fecha os ouvidos para a voz do Espírito Santo. E o Senhor está dizendo conosco hoje: entenda, crescimento sem ruptura é ilusão. Crescimento sem ruptura é ilusão. Existe espiritualidade dentro dos muros de Deus, intimidade, revelação, graça, conhecimento. Mas tudo isso é para a gente entender que espiritualidade sem santidade é engano. Escute, espiritualidade sem santidade é engano. Espiritualidade sem abandonar as coisas velhas do passado é engano.
Porque você está caminhando com alguma coisa que está te travando o tempo todo. É como se você estivesse caminhando com uma bola de metal o tempo todo presa nos seus pés, atrapalhando o seu crescimento, o seu avanço. E Deus está dizendo para a gente: rompa hoje essa corrente. Chega! Não é tempo de andar mais com bola nenhuma nos teus pés. Você é livre, livre, livre em Cristo. Deus, Ele gosta de honrar o nosso passado. Você já observou isso? Deus honra o nosso passado. Mas Ele não permite que o passado governe o seu presente. Toda nova fase exige decisão, toda maturidade exige corte, todo avanço exige obediência. Se você não cortar algumas coisas, você vai estar vivendo em desobediência com a lei de Deus. Porque são rupturas necessárias. Tem gente que não consegue deixar o passado no passado. Quem não corta o velho, não sustenta o novo. Toda promoção espiritual vem precedida de renúncia. Toda nova fase exige despedidas. Pela fé, eu quero que você agora se despeça de alguma coisa que você está carregando há muito tempo que não era para carregar. A ansiedade, a depressão, o pânico, o medo, seja lá o que for, seja o abuso que você sofreu na sua infância, seja lá a dificuldade que você tem enfrentado no seu casamento, seja a dificuldade que você tem enfrentado nesse país, eu não sei o que é que te limita e o que você carrega até hoje, mas pela fé se despeça agora. Pela fé se despeça agora. Diga: eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso. Porque se Moisés ficasse observando o seu passado, não porque eu matei alguém, não porque no passado eu cometi um homicídio, algo muito grave, muito grave. Moisés não teria experimentado a graça que ele experimentou. Moisés não teria sido quem ele foi. Moisés não teria sido um referencial para as nossas gerações. Então Deus estava dizendo: tira dos teus pés esta sandália, abandona, deixa o passado no passado. Mas vai aqui um conselho meu para você: deixe o passado no passado, se despeça dele hoje, mas de vez em quando, olhe pelo retrovisor, pela fé, e se lembre o que Deus fez na sua vida, e de onde foi que Ele te tirou, para você saber que foi Ele, e que a glória é dEle, e que a honra é dEle, e que o louvor é dEle, e que o que Ele fez por amor a você, para transformar você, para alcançar você, a sua casa e toda a sua família. De vez em quando olhe para quê? Para você ser grato e não ingrato. De vez em quando se lembre do que Deus fez, para que você não torne-se um arrogante, uma pessoa soberba, que acredita que tudo que fez foi por causa da força do seu próprio braço. Tudo que você fez foi por causa do seu intelecto, por causa do seu currículo, por causa dos seus estudos, do seu preparo. De vez em quando olhe pela fé, olhe e se lembre que foi Ele quem fez. E por que Ele fez? Para que o nome dEle fosse glorificado na minha vida e na sua vida. Então aqui esse conselho eu deixo para você e deixo para mim. De vez em quando eu olho e lembro: Senhor, obrigado, porque foi o Senhor quem fez isso, porque foi o Senhor que me deu uma esposa boa, foi o Senhor que me deu uma filha boa, foi o Senhor que me deu um carro bom, uma casa boa, que me deu acima de tudo isso, experiências com o Senhor, nos montes, nas orações, nas madrugadas, nos becos, nas favelas, nas vielas, nas igrejas, aonde eu tenho andado, eu lembro: foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor que fez isso, a Ele seja a glória para sempre. Por fim, Deus não chamou Moisés no Egito, Deus chamou Moisés no palácio.
Engana-se quem pensa que Deus chamou Moisés aqui, em Êxodo capítulo de número 3. Na verdade, Deus chamou Moisés quando ele já tinha sido tratado no deserto. Ali só foi o chamado pessoal, a revelação. Mas desde o ventre da sua mãe, Moisés já tinha sido escolhido. Porque Deus não envia quem ainda não foi quebrado, como eu já disse. Deus não confia missão a quem não passou por formação. E os desertos da vida, os processos da vida, fazem parte justamente desse processo de formação. Entre o Egito e o propósito, existe um caminho invisível, que ninguém vê, que ninguém nota, que ninguém percebe. Poucos aceitam, mas todos os que aceitam, crescem. Todos os que passam por esses desertos da vida, e são inúmeros, crescem. Talvez hoje você esteja justamente vivendo um silêncio, na espera, no anonimato, aguardando alguma coisa acontecer, aguardando alguma coisa dar certo na sua vida. Mas se Deus está ali, é porque Ele ainda está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Guarde isso. Que o Deus que constrói hoje no invisível, eu tenho certeza que esse Deus vai sustentar você, hoje, amanhã e sempre, até tornar visível tudo que Ele tem para fazer na sua vida. Porque se você aceitar esse caminho invisível do crescimento, você vai viver dias extraordinários, dias melhores, coisas maiores no tempo certo de Deus. O propósito visível de Deus vai acontecer na sua vida. Então lembre-se, deserto não é o fim, é a prova de que Deus ainda está te formando. Quem não desiste dos processos da vida, carrega autoridade no propósito. Pode dizer, eu passei por isso, eu tenho autoridade para poder falar, eu já vivi isso aqui. Então lembre-se, os desertos e os processos da vida credenciam você, para você dizer para alguém, eu tenho legitimidade para falar, porque eu já passei por isso. Então, da mesma maneira que você foi consolado pelo Espírito Santo de Deus, você também poderá consolar a outros. Na verdade, meus irmãos, todos nós somos cobaias nas mãos de Deus. Que Deus possa continuar falando conosco. Que Deus possa nos fazer crescer. Que Deus possa se revelar a cada dia e em cada tempo para cada um de nós. E que Deus faça a sua vontade prevalecer sempre em nossas vidas, independente das circunstâncias que estejamos vivendo. Que nessa noite você seja renovado, que você seja transformado por esta palavra que foi ministrada, que você possa entender que o que Deus tem para fazer na sua vida só está no começo. Ainda tem muita coisa para você viver. E você pode até pensar, mas eu já estou velho, eu já estou há tanto tempo nessa jornada. Sim, não importa. Lembre-se, com quantos anos Caleb tomou posse da sua promessa. Lembre-se, com quantos anos Abraão e Sara tomaram posse da sua promessa. Então entenda, o tempo não está contra você, o tempo está a favor de você. Se Deus está nele, se Deus está trabalhando nele, se você é de Deus, o tempo certo é o tempo que você está vivendo. Então aguarde as surpresas de Deus, aguarde o tempo novo de Deus para a sua vida e saiba, quem anda com Deus verdadeiramente não para de crescer, não vive estagnado. Vive em crescimento. Em alguma área da sua vida você está crescendo. Às vezes não é financeiramente. Às vezes é o filho que está crescendo, que está se desenvolvendo, que está aprendendo coisas novas. Então lembre-se, nada na sua vida está perdido. Nada na sua vida está estagnado, paralisado. Se você tem um Deus grande e poderoso, Ele vai fazer coisas maiores,
infinitamente maiores na minha e na sua vida. Se você puder, diga glória a Deus. Se você puder, aplauda o nome do Senhor. E que Deus seja louvado e que Deus seja exaltado entre nós. Deus abençoe, meus irmãos.